Veterinário, bem-vindo a mais uma aula do Vet Empreendedor. Deixa eu baixar um pouco aqui que tá meio alto. E hoje a nossa aula por aqui é sobre 3 formas de fidelizar o seu cliente de uma forma que aumente o faturamento, em que a gente busque sempre ter uma receita previsível. Então, o nosso foco aqui hoje é, Clarice, é uma pergunta que eu recebo bastante. Como eu faço para fidelizar o meu cliente? Como que eu consigo fidelizar? Como que eu consigo fazer com que o cliente volte mais vezes, me indique, que me dê uma previsibilidade de faturamento, uma vez que eu tenho o cliente voltando? Porque qual é o problema de eu não fidelizar cliente? Como é que é o problema de eu não fidelizar cliente? Vai acontecer que eu vou estar sempre enlouquecido atrás de novos clientes. E sempre buscar novos clientes me faz gastar mais dinheiro. É mais caro eu vender para novos clientes do que vender para quem já é cliente, para quem já conhece o meu trabalho. Então, o que eu tenho que começar a pensar de forma estratégica? Eu tenho que pensar na forma de fidelizar esses clientes, de fazer com que eles continuem voltando. Porque se eu ficar todo mês, todo tempo gastando energia conquistando novos clientes, além de eu ter um custo de aquisição por cliente mais caro, a minha energia vai estar sempre muito voltada para isso e vai ser muito maior. E eu vou ter que sempre estar no processo de trazer novos clientes, e acaba me sobrando pouco tempo para ter um atendimento de excelência, para fidelizar, para faturar mais, aumentar o ticket médio por cliente, tá? Então, Clarice, o que é de fato ter um cliente fidelizado? Um cliente fidelizado é um cliente que volta. Ter um cliente fidelizado é um cliente que está comprando com você de forma recorrente. E uma vez que nós trabalhamos com saúde animal, nós não podemos deixar esse cliente embora, porque o cliente só vai deixar de ser nosso cliente quando vier a óbito, né? E mesmo assim, geralmente quem gosta de animal acaba passando a parte do luto e acaba tendo outro animal, adotando, comprando, enfim, adquirindo outro animal. Então, quando a gente tem um processo de fidelização muito bem alinhado, o que acontece? A gente acaba tendo vendas recorrentes e nos oportunizando ter receita previsível. Clarice, o que é receita previsível? É eu ter uma previsibilidade de o quanto eu vou faturar por mês. Então, Clarice, quer dizer que se o cliente está vindo todo mês, ele está fidelizado? Provavelmente sim. Agora, o que não é um cliente fidelizado? É aquele cara que vem uma vez e não volta nunca mais, ou só volta quando o animal está doente de novo. Isso não é fidelização. Isso é busca emergência. Ou está sempre cotando o preço com todo mundo e acha que você é mais barato, acaba indo em você. Isso não é fidelização. Isso é um cliente que não vai ficar com você. Isso é um cliente que só te busca quando ele tá muito mal, o animal, e acaba te desvalorizando no processo. Então, a gente tem que entender o que é um cliente fidelizado e o que é um cliente não fidelizado. Entendido tudo isso, o que a gente tem que entender? Por que fidelização é tão importante? Como eu disse no começo, fidelização nos dá a oportunidade de vender mais para o mesmo cliente, de gastar menos energia de conquistar aquele cliente, porque o cliente que continua voltando, ele já conhece o nosso trabalho, ele já confia na gente, é mais fácil de ele aderir aos exames, aos procedimentos e tudo mais que for necessário para a saúde e bem-estar daquele animal. E quando eu tenho um cliente muito novo, que eu tenho que estar conquistando, captando esse cliente, não que a captação de clientes não seja importante, ela é importante. Mas uma vez que eu foco só na captação de novos clientes e não acarinho, não fidelizo os clientes, eu vou estar sempre gastando mais dinheiro e energia para ter cliente dentro da minha clínica, dentro do meu negócio. Então, eu tenho que ter atenção com esse cliente como um todo. Por isso que é tão importante que eu possa fidelizar esses clientes. E é por isso que hoje a gente vai focar nisso, nas formas de fidelizar esse cliente. Na verdade, são várias formas e hoje eu trouxe 3 formas pra gente fazer acontecer. Combinado? Então, vamos para um exemplo? Vamos para um exemplo do que é um cliente fidelizado. É o cliente que vem, por exemplo, um filhote, que é o nosso cliente mais em potencial, porque a gente tem aí ao longo de 10, 11, 12, 15, 20 anos de atendimento desse animal, desse cliente. Então, o que é um exemplo? Ele veio,
ele veio para fazer as primeiras vacinas, acreditando que seriam somente raiva e polivalente. E aí, na condução desse cliente, ele entendeu que precisava do protocolo como um todo. E ele volta para fazer sempre o antipulgas e o vermífugo. Esse cliente, além de fazer a manutenção básica, ele faz a profilaxia semestralmente, ele castra com você, ele percebe que o animal tá ou enjoando da ração, ou tá engordando demais, ele já te liga para fazer um acompanhamento nutricional, para ver qual é o ideal, se precisa suplementar, se não precisa. Se ele não é castrado e ele quer que esse animal dê cria, ele vai fazer um pré-natal com você, ele vai te indicar, ele vai continuar consumindo com você constantemente. Isso é um cliente fidelizado. Esse é o exemplo clássico de um cliente fidelizado. Ele vai fazer check-ups, ele vai fazer os exames necessários, de acordo com a idade, com a demanda do animal. Ou seja, ele vai seguir uma estratégia de saúde para esse animal que você propôs, porque ele foi fidelizado, né? Ele está sempre feliz com a experiência que você está recebendo e você está cada vez mais proporcionando mais experiências memoráveis para esse cliente. E quando esse animal vier a óbito, ele vai passar o luto. Ele vai adotar, ou comprar, ou ganhar, sei lá, ou adquirir outro animal. E ele vai continuar indo com você. Isso é um cliente fidelizado. E talvez você deve pensar assim, nossa, Clarice, impossível. As pessoas mal fazem as vacinas, quanto mais vão ficar fazendo manutenção diária. Nossa, elas assim, ó, mal fazem um hemograma, Clarice. E aí tu quer que eu fidelize ele, não adianta. O cliente aqui só vem quando o cachorro tá crítico, ou ele só vem fazer porque é um profissional por aí em alguma agropecuária. Se você tem pacientes assim, se você tem clientes que têm este comportamento, que não estão voltando, a gente precisa ligar o sinal de alerta. Porque isso é sinal que você não foi bom o suficiente para fidelizar, para conscientizar esse cliente. E aí a gente tem que ligar o sinal de alerta para algumas questões. Como é que está o meu posicionamento ao ponto de atrair só esse tipo de cliente? A gente conversou muito sobre isso ontem, na aula de ontem. Assiste que está gravado no perfil. A gente tem que começar a avaliar se eu fui clara o suficiente para educar esse paciente, esse cliente, que ele precisa voltar. Da importância desses exames, dessas medicações. Será que eu fui clara o suficiente, eduquei esse cliente, esse paciente o suficiente para que ele voltasse? Isso é algo que eu devo me atentar também. Será que eu causei uma experiência memorável nesse cliente ao ponto de ele querer voltar e de entender que ele precisa sempre estar em contato com o médico veterinário do animal dele? Será que eu expliquei e criei uma estratégia de saúde para esse animal? Para que ele se mantenha bem, com a saúde em dia, que ele esteja bem durante o decorrer da vida junto com esse tutor? Então, isso são questões que eu preciso, Mariana, que eu preciso entender se eu fiz direito. Porque é muito fácil e é natural do ser humano terceirizar a culpa ou ter uma desculpa para as coisas que estão erradas no seu negócio. Mas eu, enquanto dono, enquanto empreendedor, eu tenho que chamar a responsabilidade para mim enquanto estratégia, não operacional, estratégia, e entender por que isso está acontecendo. Será que está na hora de alinhar alguns processos? Será que eu estou falhando? Será que eu estou só atendendo, prescrevendo, ó, tchau, querida? Será que eu estou fazendo isso? Não estou acompanhando de fato esse meu cliente? Mostrando o meu interesse, meu acolhimento desse cliente? Porque quando eu apenas sou veterinário de um atendimento só, o meu faturamento empaca. Eu não consigo potencializar mais serviços e produtos que tenham uma margem de lucro maior para mim. Eu não consigo aumentar o ticket médio do meu cliente. O que é o ticket médio, Clarice? A venda única por cliente. O meu cliente acaba sendo só cliente de consulta. Eu não consigo vender produto, eu não consigo vender exames, eu não consigo vender acompanhamento, eu não consigo vender tratamento. E quando isso acontece, é porque eu estou falhando ou no meu processo comercial, ou no meu processo de atendimento, ou no meu processo de fidelização e de experiência do cliente. Então, quando eu tenho clareza disso, e tá tudo bem se você tem esse problema. O primeiro passo aqui é identificar se isso está acontecendo ou não. E depois que eu identifiquei, eu tenho que traçar estratégias para resolver esses problemas. E resolver
é resolver não acontecer mais. Se eu precisar apagar incêndio toda vez da mesma coisa, quer dizer que eu não fui um bom solucionador, porque o problema continuou se repetindo. Percebe? Então, eu, enquanto gestor, enquanto empreendedor, eu preciso ter esta clareza perante os processos do meu negócio, perante a jornada de compra do meu cliente. Claríssimo, mas isso é coisa para a empresa grande. A empresa grande é a empresa pequena que fez do jeito certo, sabia? Então, a gente tem que começar a prestar atenção que eu, enquanto empresa pequena, eu preciso ter essa percepção sobre a jornada de compra do meu cliente. Entender como é que funciona o processo. E jornada de compra não é só até a primeira compra. É a jornada de ele continuar comprando. Percebe? O que eu estou fazendo para o meu cliente continuar comprando de mim? Para que essa jornada aconteça sempre. Para que ela seja contínua. Eu preciso começar a perceber. E qual é o jeito errado de fidelizar o meu cliente? É sempre estar oferecendo descontos, barganhas, diminuir preço. Isso não é fidelização. Isso é atrair aquele cliente que não está interessado em você. E sim em pagar menos. Porque o cliente que não paga o valor que vale esse serviço, que não paga o valor que é um cliente que nem sabe o que está comprando. Que nem sabe por que está ali. Ele está só pelo preço. Agora, o cliente que quer estar com você, que quer a experiência de ser seu cliente, seu paciente, é aquele cliente que vale a pena ter junto, que você vai explorar o potencial dele e da saúde desse animal. Porque o objetivo de tudo isso, além de manter a tua empresa, o principal é o foco no bem-estar do animal. E quanto mais este cliente está com você, mais esse animal continua tendo o seu bem-estar, os seus cuidados de saúde, e a gente consegue manter a saúde desse animal. Então, quando eu tenho clareza sobre isso, que para eu chegar no meu foco, que é o paciente, e manter a dignidade desse animal, a saúde desse animal, eu preciso criar processos de fidelização que encantem quem? O tutor, a pessoa, o cliente, porque eu tenho certeza que o teu conhecimento técnico é fantástico. Só que eu preciso encantar e fidelizar esse cliente, fazer ele entender o que para você é básico, mas para ele não faz ideia. Gente, a gente recém tem, se não me engano, o CFMV recém reconheceu 16 especialidades. 16. E a maioria dos tutores nem sabe que existe especialidade veterinária. Então, não é básico, não é óbvio para o tutor. Para você é óbvio porque você está no meio, porque você estuda, porque você se atualiza e se especializa. Mas para o tutor, isso não é óbvio. Então, toda vez que eu evangelizo, porque é uma evangelização, que eu evangelizo, que eu educo esse tutor para que ele entenda que o processo é esse, a importância desse processo, eu começo a captar e fidelizar, porque os pilares de um VET empreendedor, de um VET de sucesso é captação de clientes, atendimento de excelência, fidelização e gestão. Se eu não tenho esses 4 pilares alinhados, a roda não gira. E se a roda não gira, eu não consigo fazer o negócio crescer. Eu vou estar sempre trabalhando, cansando e não crescendo. Trabalhando, cansando e não crescendo. Então, eu preciso tomar decisões de VET empreendedor, de dono e, sobretudo, de estômago para fazer isso acontecer. É sair da zona de conforto constantemente. Então, depois que eu entendi que o jeito certo é olhar essa jornada do cliente, entender o comportamento do meu cliente e, sobretudo, saber quem eu quero atender e saber quem eu não quero atender. Porque mais importante para um VET empreendedor do que saber o que eu quero aqui na minha clínica, no meu negócio, sabe o que é? É saber o que eu não quero dentro do meu negócio. Seja em tipo de cliente, seja em tipo de atendimento. Eu tenho alunos do VET Boss e do VET Empreendedor, do marketing, enfim, dos cursos do VET Empreendedor, que não querem atender emergências. Tá errado? Não, tá tudo bem, desde que ele crie processos, se acaso
vem aparecer uma emergência e ele tenha que solucionar a vida desse cliente. Então, quando eu tenho clareza sobre isso, que não tá errado eu não querer atender emergência, não tá errado eu não querer fazer cirurgia, não tá errado eu não querer fazer alguns tipos de atendimentos ou procedimentos, enfim, dentro da medicina veterinária. O que tá errado é eu não ter processo, se caso isso apareça, e eu não conseguir ajudar e solucionar a vida desse cliente. Quer dizer que eu tenho que ter alguém que faça? Quer dizer que eu tenho que fazer? Não, quer dizer que você pode ter parceiros, que você pode ter um posicionamento claro, que você não faz isso, mas se por acaso acontecer de aparecer, você tem um parceiro para encaminhar, alguém para ajudar, ter essas pontas alinhadas, percebe? Isso também te ajuda no processo de fidelização. Então, quando eu entendi qual é o jeito certo de fidelizar, que não é preço, que não é desconto, que é todo o ambiente que envolve a jornada de compra desse cliente e as soluções que eu tenho a oferecer para a vida, porque primeiro acontece o problema, eu não posso achar um cliente para minha solução, eu tenho que achar as soluções para o meu cliente. Esse é a virada de chave que faz os negócios rodar. Eu achei uma solução para a veterinária, que é trabalhar essa questão de marketing, de vendas, de gestão dos negócios de vocês. Agora, o que eu não posso fazer é criar uma solução se os veterinários não têm esse problema, percebe? Então, vamos começar a prestar atenção nisso. Então, agora, esse é o momento que vocês fazem o quê? Quem já acompanha todas as aulas, já estamos na aula 65, do Vet Empreendedor, é hora do quê? Papel e caneta na mão, né? Que a gente vai para a dica prática. Porque eu prometi para vocês que eu traria técnicas de fidelização que vocês já iriam aplicar hoje no negócio de vocês. E eu não aceito menos que isso. Beleza? Vamos combinar? Vamos combinar sim? Gente, hoje já é 31 de agosto, dia do nutricionista. Tem um Nutrivete por aí? Hoje é dia do nutricionista, gente. Parabéns para os Nutris. Inclusive, já agendei minha consulta, porque tá na hora. Então, vamos lá. Papel, caneta na mão, dica 1. Gamificação. Isso é uma ferramenta poderosa de gamificação. Clarice, o que é gamificação? Vamos usar exemplos? iFood, Uber. Quanto mais você utiliza essa ferramenta, quanto mais você utiliza da empresa, do serviço da empresa, você vai conquistando bônus, né? Vai subindo uma casinha em cima da outra e vai liberando bônus. Então, é a mesma coisa dentro da medicina veterinária. Dots, né? Quanto mais você compra, você vai acumulando coisas para retirar em troca. Isso é gamificação, acúmulo de pontos. Mas, Clarice, isso serve para o cartão de fidelização? Não deixa de ser uma gamificação. Mas como eu posso usar na minha clínica veterinária? Vamos lá. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer a gamificação com um tabuleiro mesmo. Até no Canva já tem layouts prontos de tabuleiro, tipo Jogo da Vida, que mais que tinha da nossa época? Banco Imobiliário, sabe jogo de tabuleiro? Você pode imprimir, ter aí impresso no seu negócio, na sua clínica, no seu consultório, um tabuleiro impresso que não tem exatamente as coisas, né, escrito, porque você vai escrever na consulta com o cliente. O que você vai fazer? Vai ter o lado de partida e vai ter a chegada, né? E pode ser um tabuleiro semestral, pode ser um tabuleiro anual, você vai definir o tempo que vale esse tabuleiro. O que você vai fazer? Você vai ser um estrategista da saúde desse animal, percebe? Vocês precisam fazer a estratégia da saúde desse animal. E se for um tratamento, você vai usar dentro desse tratamento o tabuleiro. Você vai desenhar lá o tabuleiro. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa que eu posso desenhar aqui. Aqui. Espera que eu vou desenhar para vocês. Deixa eu pegar um bloco de notas. Cadê? Eu puxo papel aqui, só vem boleto, gente. Que é isso? Misericórdia. Não tô achando aqui. Não achei papel. Mas o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar um tabuleiro normal de jogo. E aí, em cada casinha, é uma ação que vocês têm que fazer. Por exemplo, vamos fazer um exemplo? Dona Maria, a gente precisa, vamos dizer que é um gato, aumentar o consumo de água da gatinha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer cada dia que a senhora fizer, a senhora vai dar um risquinho nessa casinha. Hoje ela conseguiu tomar
tantos de água, conseguiu tomar a fonte, tudo que tinha na fonte. Como que a gente vai fazer? Vai distribuir mais coisas, mais bebedouros pela casa, vai comprar uma fonte, vai fazer isso. Então, depois que a senhora fizer, a senhora dá um check-in aqui e manda uma foto no meu WhatsApp, porque aí eu vou liberar para a senhora um e-book para a senhora fazer um petisco que é maravilhoso para ela e tal. Beleza. Depois, a senhora vai fazer isso. A próxima... E aí, quando fizer isso durante, sei lá, 15 dias, uma semana, a senhora vai vir pro retorno e a gente vai avaliar como é que foi. E aí, depois, a nossa missão vai ser... E você pode ir preenchendo as missões nesse tabuleiro de acordo com a ida ou vinda desses retornos. Ou seja, vai colocando as missões e liberando prêmios. E aí, você pode já ter prêmios que podem ser justamente coisas do fornecedor. Porque o fornecedor acaba liberando mimos ou bonificações para vocês de acordo com as compras. Ou você pode mostrar isso para os seus fornecedores, como que você trabalha, como que funciona, e que você gostaria muito de fazer isso dentro do seu atendimento com a ajuda deles. Aí pode ter amostra de ração, pode ter as bolinhas lá, os brinquedinhos, uma caneca, pode liberar um vermífugo, pode liberar enfim... Cria bonificações que eles vão liberando com esse tratamento, sabe? Então, isso é legal de fazer. E aí, vocês trazem essas estratégias de saúde. Se é um cão saudável, que você vai trabalhando a prevenção, a manutenção da saúde, você vai criar estratégias desse tabuleiro. Dona Maria, vai funcionar assim. Agora, a gente fez as primeiras vacinas do filhote. A senhora vai fazer o que em casa? Vai higienizar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai cumprir, vai mandando foto. De 15 em 15 dias a senhora me manda, marca e me manda a foto que a senhora já fez. Aí daqui tantos dias a senhora vai voltar para a segunda dose. E aí a gente vai trabalhar as missões. E aí conforme a senhora vai fazer, eu vou liberando os mimos do fulano. Isso pode ser usado nos combos, por exemplo, que é um meio de fidelização e fazer com que o cliente volte. E o que é importante nessa fidelização? A cada visita desse cliente, a gente tem que ter claro as oportunidades de venda e de melhora de saúde desse animal. Se ele está fazendo o protocolo vacinal de filhote, a primeira vacinação, o que a gente tem que ter claro? Ele vai voltar daqui 21 dias, então tá, primeira dose, segunda dose, na terceira dose ou na tal vacina, o que eu posso potencializar? Já iniciar uma conversa de castração? Já iniciar uma conversa de ração, de acompanhamento nutricional? Já iniciar uma conversa de combo de pulgas? Então, eu tenho que começar a perceber essas oportunidades de venda nessa fidelização. Porque qual é o lance da fidelização? É eu continuar orientando este tutor para o próximo passo. O que eu não posso fazer é focar tanto no paciente a ponto de ficar pensando para mim não conversar com esse tutor. Então, a troca aqui, a conversa é fundamental. E a gamificação torna visível qual é o próximo passo. Percebe? Então, quando eu tenho visível qual é o próximo passo, fica mais fácil, ela sabe quando voltar. E, sobretudo, você põe indicadores no sistema que está na hora de ligar e saber como é que tá as missões daquele tutor, daquele paciente. Então, ter o teu atendimento alinhado para fazer essas ligações, essas reativações, é o que vai fazer o jogo rodar e vai fazer esse cliente continuar voltando e consumindo de você. Então, a cada vinda desse tutor, eu preciso ir para o nosso próximo passo, que é qual é a experiência memorável que eu vou causar em cada vinda desse tutor dentro do meu negócio. Isso fideliza e encanta ele e faz com que ele faça o marketing mais eficiente que existe, o boca a boca. Toda vez que o assunto for animal, veterinário, enfim, você é o assunto da roda. Por quê? Porque você foi estratégico e conduziu este posicionamento para o seu cliente. Percebe? Eu conduzi esse processo. Eu conduzi esse posicionamento. E quando eu conduzi esse posicionamento, o que aconteceu? Ele voltou, ele me indicou, ele falou para todo mundo, nossa, lá é legal, lá eles fazem joguinho com a gente sempre recebe premiação, tá sempre me ligando para saber como que tá a Mel. Eu não estou desamparada. Eu tenho um veterinário que cuida de mim. E quer dizer que é você que vai fazer tudo isso? Não! Por isso que no VetBoss a gente bate na tecla do descritivo de função. Cada pessoa tem uma função e eu vou delegar, mesmo para quem está começando, mesmo para quem tem poucos funcionários. Quando a gente começa a delegar e alinhar as estratégias e os resultados que eu espero de cada funcionário e faço o feedback mensal disso, o jogo acontece.
a roda gira e o faturamento vem, os resultados vêm, mas eu preciso ter manutenção e ter papel de dono. O que eu não posso fazer é ficar enlouquecido, atendendo, dando banho, pagando boleto e correndo para lá e correndo para cá. Quando eu começo a alinhar essas estratégias, eu vou lá, eu assisto a aula da Clarice, eu entendo de gamificação e aplico no meu negócio e começo a traçar quem vai fazer, quem não vai fazer, as pessoas que são responsáveis por isso, a banda toca. Percebe? Então é por isso que eu preciso começar a delegar, a entender quem vai me auxiliar nesse processo e fazer o negócio acontecer. E sabe o que é o mais legal? Poucos veterinários são como vocês que estão aqui comigo nessa aula e aplicam. Vocês vão ser referência. E boa parte de vocês, Pets da Serra está lá em Lages, referência em medicina veterinária pela faculdade. Me pergunto, quantos das clínicas aplicam toda essa experiência do cliente? Nem mesmo a clínica do Auri faz isso, que é um médico veterinário maravilhoso. Então, percebe? Eu tenho que começar a prestar atenção em que tipo de experiência eu vou causar no meu cliente, como eu vou fidelizar. A gamificação é um super ponto. Outro ponto importante, que é um ouro que vocês têm na mão, então estão aproveitando, são os produtos de venda recorrente. Clarice, quais produtos são esses? Antipulgas, vermífugo. Eu não tenho que renovar isso de tantos em tantos meses. O antipulga, dependendo do produto que eu usei, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente. Não rola isso. E se eu criasse um produto de acompanhamento veterinário para manter o pet 1 ano sem pulgas, por exemplo? E não vendesse, você vai ganhar 3 credeles e uma coleira. Não, se eu focasse no acompanhamento veterinário. A gente criou aqui 1 ano sem pulgas. O que é 1 ano sem pulgas? Você vai manter o seu pet sem pulgas durante 1 ano e eu vou acompanhar para que isso não aconteça. Você vai ter avaliação veterinária e acompanhamento veterinário nesse 1 ano para que você não tenha problemas com pulgas, alergias, para parar com as alergias, para não ter a zoonose, tem a doença XY que pode pegar tanto nas pessoas e para você não ter infestamento em casa. Porque a gente traz as bulbas, as pulpas, nunca sei falar, para dentro de casa e a gente não vê. Isso mantém a sua saúde, a saúde dos seus filhos, a saúde do pet. E tudo isso em parcelas que cabem no bolso. Porque aí você pode usar aqueles links de pagamentos recorrentes, tanto do PagSeguro, já calcula a taxa desses pagamentos dentro do produto. E cada visita, cada vinda deste cliente no seu negócio é uma oportunidade de você potencializar mais vendas e mais procedimentos ou atendimentos que vão garantir a saúde e a manutenção da saúde desse animal, percebe? Então, tudo é estratégia, tudo é processo. O que eu não posso fazer é focar num número e não ter processo. O que me faz chegar na venda e fidelizar esse cliente são os processos que eu vou assumir. Então, processos de venda recorrente é um ponto. Ou eu posso criar esteira de produtos desse animal. O primeiro produto dele vai ser os meus primeiros cuidados, que é o combo de vacinação para filhote. Depois do combo de vacinação para filhote, que inclui todas as vacinas do filhote, o próximo passo é vender 1 ano sem pulgas. Então, sabe que tem a gamificação. Cada casinha, ele vai evoluindo e tendo a necessidade de comprar aquele produto. Então, eu desenho a esteira de produtos. Eu desenho, não é produtos e serviços, né? Eu desenho essa esteira de compras, de estratégias de saúde desse animal. Pega agora, gente, classicão. Filhote, qual é a estratégia de saúde desse animal? Protocolo vacinal, acompanhamento das pulgas, profilaxia, castração. Então, quando eu desenho essa jornada de compra do cliente e as estratégias de manutenção de saúde desse animal, eu tenho claro cada passo que ele vai dar aqui dentro. E se for raça, melhor ainda, porque nós temos os famosos, né, predisposto a raça X, predisposição a tal coisa, raça Y, predisposição. Eu posso criar uma estratégia de manutenção de saúde pro Golden, né? Que tá super em alta agora, Golden. Eu vou criar uma estratégia de saúde para um Spitz, para um York, para um Shih Tzu. Eu vou criar e eu vou conduzir esse cliente para que ele permaneça voltando. Por quê? Eu desenhei o cliente. Quais são os problemas de quem tem um Shih Tzu? E não é só sobre o animal, mas é sobre a pessoa. Porque as queixas raramente são, nossa, ele estava ali com doença, piodermite, não sei o quê. Não, a agonia que eu passei a noite de tanto que ele coçou. Nossa, eu não aguento mais de tanto pelo que eu tenho que aspirar todo dia no meu apartamento.
Então eu começo a listar as queixas e começo a trazer as estratégias de saúde para gamificar e fidelizar esse cliente, para fazer a venda recorrente deste cliente. Então, ó, nossa, tu adotou um Shih Tzu agora? Então tá, o primeiro passo é esse. O segundo passo é esse. O terceiro é a avaliação dermatológica, porque ele é um cão de pelo longo, que tem a pele assim, assim, assado. E aí tem a avaliação já oftálmica, porque ele é um cão que tem o olho soltadinho para fora. Acontece muito dele coçar e às vezes fazer alguma lesão ocular. Gente, você sabe melhor do que eu. Então, quando eu crio esse processo, a fidelização é incrível. Desde que cada um cause uma experiência. Primeira consulta, eu vou lá fazer a template da minha primeira consulta e ele vai tirar foto de todo filhote que fizer a primeira consulta e eu vou postar nos meus stories e vou mandar para ele no WhatsApp. Por quê? Porque ele vai ficar feliz, que nem o nosso filho humano, nosso filhote humano. A gente não vai no pediatra? Ele não pega? Tu não fica encantada quando o pediatra vai lá e assume essa criança e cuida e interage com você? Isso é fidelização, experiência do cliente. E são coisas sem custo. Uma template no Canva, gratuito. Um certificado de valentia, gente, tu vai imprimir, não vai dar 50 centavos. Faz no Canva, gratuito. Então, causar uma experiência memorável em cada ponto de contato com esse cliente vai fidelizar e vai conduzir o seu boca a boca para o seu posicionamento. Outro ponto muito legal é ter processos de relacionamento. Clarice, o que é o processo de relacionamento? Assim como eu tenho a gamificação, eu vou ter processos. Ó, o caminhão do lixo. Não é o caminhão do lixo. Vamos concretar de novo o vizinho. Quando eu crio um processo de relacionamento, o que é isso, Clarice? De quanto em quanto tempo eu vou entrar em contato com esse cliente para manter ele reativado constantemente. Ele veio aqui, daqui 3 meses, 2 meses, eu vou entrar em contato para saber como é que estão as coisas, se o antipulga tá ok, o vermífugo tá ok, saber se tá tudo bem. Daqui 3 meses de novo, ou faz 6 meses que a pessoa não aparece, tá na hora de ligar. Eu vou botar pro meu sistema me alertar sobre isso. Venceu antipulgas? Se eu consigo acompanhar o tempo médio de ração, de consumo de ração, eu vou ligar para saber se tudo bem, o fulano tá comendo direitinho. Aqui pareceu para mim que talvez já esteja na hora de consumir outro saco. Então, eu vou manter um processo de relacionamento de ligações. Isso é algo que eu exploro bastante no Directs que Vendem, que é um dos bônus do VetBoss. É muito legal. Tem script pronto para te copiar e colar e mandar para o cliente no WhatsApp. E como responder se a resposta for positiva ou negativa. Então, ter esses scripts e esses processos de relacionamentos pronto, inclusive para responder sobre olhadinhas, sobre mensagens no final de semana, tá tudo no Directs que Vendem, que é um dos combos do VetBoss. Então, a gente ter claro sobre isso é importante. Outro ponto que fideliza demais é o marketing de indicação. Tu já ouviu falar? O marketing de indicação é quando eu pego aqueles clientes top trend, sabe? Os 5 mais, os 10 mais, e eu crio um processo de indicação com eles. Eu posso criar um selo, um cupom de desconto ou de indicação desse cliente para ele postar nos stories, para ele indicar ou imprimir para ele entregar, fazer um café e explicar para ele esse processo de indicação. E quantos mais clientes que ele tiver em indicação, mais acesso a bonificações ele tem, ou a descontos ele tem, ou enfim, coisas que vão beneficiar ele, o pet, para que ele te indique mais vezes. Então, quando eu tenho, claro, gamificação, produtos de venda recorrente, os processos de relacionamento, alinho o meu marketing de indicação e crio planos estratégicos de saúde para esses animais, o processo está pronto. É só fazer rodar. Clarice, impossível. Fácil. O VetBoss tem aulas e a gente explora isso a fundo nas nossas mentorias de grupo e individual. Por isso que eu te convido a clicar no link da descrição do perfil e se inscrever na imersão gratuita do VetBoss, que é um presente meu para vocês de Dia do Médico Veterinário, que vai rolar quinta-feira que vem. Tá pertinho, não enrola. Te inscreve, me encontra ao vivo dia 9 de setembro, que eu vou lançar a marca nova do Vet Empreendedor. Eu vou te ensinar a dobrar o faturamento através desse processo e ainda ter liberdade de tempo. E vou abrir a oportunidade de você entrar no novo grupo de mentoria VetBoss do Vet Empreendedor, que são apenas 5 vagas, só para donos de clínicas e hospitais veterinários e laboratórios. Porque quem está sozinho ainda, quem não tem time, quem ainda não tem essa estrutura, não vai conseguir aplicar de tão denso que é, de tão profundo que é
Porque senão eu não conseguiria dobrar teu faturamento se eu não tivesse ali junto contigo, com a Marina te pegando pela mão junto comigo, entrando em contato com você, dando desafio com dizer, ó, primeiro tu faz isso, agora tu faz aquilo, agora tu faz aquilo, agora tu faz aquilo, e o resultado vem. Tanto é que a nossa primeira turma, em 15 dias, eu tive aluna vendendo 16 combos de protocolo vacinal completo. Ou seja, garantindo que o cliente esteja lá por pelo menos 6 meses. Filhotes, potencialíssimo de cliente. Olha só. Porque a gente pega pela mão, meu bem. Se não for assim, eu não consigo trabalhar. Por isso que são 5 VETs liberados. Senão eu não consigo dar conta. Porque eu pessoalmente, se eu vejo que tu não tá caminhando no desafio, eu te chamo lá e digo, ei, vamos conversar? Vamos ver o que está acontecendo no teu negócio? Me mostra os números, me mostra os funcionários que está acontecendo. Então, o VetBoss vai ser uma mentoria bem especial, que eu vou abrir oportunidade depois da imersão. Você vai lá, assiste ali o conteúdo base de entrada. Se gostar de mim como professora, você avalia se aplica ou não, porque a gente vai avaliar as aplicações. E quem não estiver dentro dos critérios dos veterinários, não vai ser liberado para entrar na mentoria. Eu estou escolhendo a dedo os veterinários que vão trabalhar comigo. Por quê? Porque quem não estiver com foco no resultado, com foco na ação, não pode entrar no VetBoss, porque não vai ter resultado. E como é uma coisa densa, eu não posso perder tempo com quem não está focado. Com quem vai me dizer, não deu tempo, não consegui, não sei o que, não sei o que. Tá? Então, se tu quer participar da imersão, gratuito, para te descobrir como vai funcionar tudo e os primeiros passos para te aplicar e começar a dobrar o faturamento, link na descrição do perfil, na bio. Clica lá, te inscreve, garante a vaga. Vai ser ao vivo, não vai ser no Instagram, vai ser numa sala fechada do Zoom. Não vou liberar para todo mundo. Então, ó, de verdade, é só para quem tá comprometido com o resultado do seu negócio e tá cansado de estar estafado, de trabalhar como louco e não ver resultado, de não ter tempo para família, enfim, né? Aquela história que a gente já conhece. Tô te esperando lá. Amanhã a gente se encontra de novo, 9 horas, pra gente falar no primeiro dia de setembro como explorar o potencial dos stories para aumentar o faturamento da sua clínica veterinária, tá bom? Então te espero amanhã, 9 horas da manhã, para saber explorar o potencial dos stories. Clica aqui no link da bio. Tô te esperando amanhã, 9 horas da manhã, e tô te esperando no dia do médico veterinário com o meu presente para vocês, que é a imersão VetBoss, tá? Até amanhã, 9 horas da manhã. Obrigado pela companhia, gostaram? Foi legal a aula? Abriu a cabeça sobre a fidelização? Manda um coraçãozinho pra mim, porque aí eu falo, ninguém me manda coração, ninguém fala nada. Aí fica chato, né? Isso aqui não é um monólogo, isso aqui é uma conversa, uma aula onde a gente troca pra saber a realidade de todos os meus vets, tá? Vets, 9 horas da manhã amanhã. Tô saindo da live. Aproveita, printa, marca nos stories o Vet Empreendedor, me conta a sacada que teve dessa aula. Link na bio pra se inscrever na imersão VetBoss. Te espero lá. Beijos. Espero vocês amanhã, 9 horas da manhã. E como eu sempre digo, empreendam, veterinários.